A 69ª final de Champions League, a 8ª jogada em Wembley, cruza os desfechos de trajetórias de histórias de amor magníficas entre Marco Reus e o Borussia Dortmund e Toni Kroos e o Real Madrid. Dois dos principais jogadores alemães dos últimos tempos se despedem dos clubes com os quais construíram identificação singular hoje, na noite de Londres. Vamos entender então, perspectivando do ponto de vista tático, como os times de Edin Terzic e Carlo Ancelotti buscam a orelhuda. O Dortmund buscando repetir a façanha de 97, quando também era muito descreditado contra a máquina de gols da Juve de Marcelo Lippi, e o Real Madrid buscando abrir 8 títulos diante do Milan, que é o segundo maior campeão, que venceu 7 vezes a Champions League. O Dortmund chega à final da Champions League, tendo marcado gols mediante 12 jogadores diferentes e se sustentando através de atuações magistrais de Hummels, 3 MVPs, gol na semifinal contra o Paris Saint-Germain, decisivo na volta de cabeça, bola parada é um trunfo do Dortmund, com jogada ensaiada e com 2 zagueiros que são fortes nesse sentido. Nick Schlotterbeck deu assistência na fase de grupos contra o Newcastle para o Mecha, deu assistência na semifinal com uma bola longa fantástica para o Füllkrug diante do Paris Saint-Germain. O Dortmund apostará na velocidade das transições pela esquerda, com Madsen subindo, com o ADM entrando para finalizar. Será fundamental o apoio defensivo do Carvajal e do Valverde para o Real Madrid. O Real Madrid preconiza construir jogadas pela esquerda com Vinícius, Rodrigo, Kroos, Bellingham, Mendy e virar o jogo para a direita, com Valverde no meio espaço e com Carvajal aberto muitas vezes. Isso pode deixar uma vulnerabilidade defensiva que o Dortmund precisa aproveitar. Não pode apenas baixar o Madsen e o ADM, os 2 extremos do Dortmund são muito solícitos em fase defensiva, e não disponibilizar esse espaço e esse fôlego para que eles possam atacar em transição. ADM é muito veloz e sabe concluir bem. E os zagueiros, que vão ter bola na construção sim, vão ser os jogadores com mais posse do Dortmund, vão ter essa capacidade para lançar a bola por dentro do bloco e também para o Füllkrug jogo direto, enfrentando uma máquina nesse sentido que é o Rudiger. Sim, as inversões de jogo do Real Madrid, da esquerda com Toni Kroos recuado ao lado dos zagueiros, para a direita com Carvajal, que coloca a bola para trás, se insere no meio espaço, faz o cruzamento, ou mesmo com o Valverde, que tem essa potência, mas pode ficar um pouco mais baixo para a cobertura justamente das saídas do Madsen e do ADM, também representam um risco para o Dortmund, mas pode ser uma vantagem. Olho no Sancho, saindo da direita, vindo para dentro, circulando, Henrique baixa entre os 2 zagueiros para efetuar a construção, libera o Sabitzer, que já forneceu 5 assistências nessa Champions. O Brandt tem liberdade de movimentação nesse time do Dortmund, se desmarca de um lado para o outro. Formatação defensiva do Dortmund, 4-4-2 ou 4-5-1, a depender de se o Brandt recua para o meio campo, e até o Henrique pode baixar para formar uma linha de 5 e ficar um 4-5-1. O Dortmund que vai dobrar pelos lados do campo com os 2 laterais, Rierson e Madsen, com os 2 extremos, no caso pela direita o Sancho, pela esquerda o ADM. É um time com força na construção, vai apoiar sim as transições com o Füllkrug dando a distribuição para os 2 pontas ou para os meio-campistas, mas os duelos com o Rudiger pelo alto, no corpo, no pivô, tendem a ser muito mais complicados do que foram contra o Paris Saint-Germain. Para o Real Madrid, 3 palavras-chave. Hoje estará privado de Tchouaméni, no seu lugar jogará Camavinga, paciência, desmarques e jogo interior. O Paris Saint-Germain não tem Vinícius e Rodrigo, mas tem Mbappé e Dembélé, que não parecem nada mal em 1 contra 1, e mostrou que atacar o Borussia Dortmund por fora, onde há muita solidariedade coletiva nas dobras de marcação com os 2 extremos, não é a melhor estratégia, ainda mais não tendo uma referência na grande área, como o Real Madrid só tem no banco de reservas o Rosselló, contra uma zaga que limpa os cruzamentos como Nick Schlotterbeck e Hummels, por baixo e pelo alto. A estratégia mais adequada é sobrecarregar o Borussia Dortmund nas zonas interiores, nos espaços indefensáveis. Não à toa, o Paris Saint-Germain criou as melhores chances contra o Dortmund quando o Vitinha teve a coragem no passe vertical que Toni Kroos certamente terá quando o Paris Saint-Germain encontrou os desmarques por dentro no meio espaço. Desmarques que o Rodrigo pode fazer, que o Vinícius, com a sua capacidade de atacar as costas da linha defensiva, pode fazer, o Valverde, chegando no lado oposto como elemento surpresa, pode fazer, e o Bellingham também. É uma partida para o Bellingham meio campista, mas para o Bellingham incursor, elemento surpresa.
É uma partida que exigirá do Real Madrid muita paciência e muita qualidade em ataque posicional, no sentido de organização ofensiva, ok? Não de tipo de organização ofensiva. Colocar Vinícius e Rodrigo abertos para criar 1 contra 1 é uma estratégia que pode funcionar até certo ponto, mas é muito difícil, estarão sempre em inferioridade pelas coberturas do Borussia Dortmund e ainda mais teriam que percorrer outro caminho, outros duelos para finalizar. Enquanto colocando-os por dentro, a finalização é mais fácil, o desmarque, porque o Paris Saint-Germain tentou criar dúvidas nas abordagens de Hummels e Schlotterbeck. Mas o Mbappé, falso 9, não funcionou. Nem o Gonçalo Ramos. Mas Valverde, Bellingham, Vinícius e Rodrigo, esses 4 jogadores, os meio-campistas com a incursão surpresa e os 2 atacantes com a facilidade de desmarque, se venho é porque vou, se vou é porque venho, podem iludir a defesa do Dortmund. Depois, no capítulo defensivo, mencionei as ajudas do Valverde ao Carvajal, com Madsen e ADM, mas também olho em como vaga o Sancho por dentro e como as coberturas podem ser estabelecidas para auxiliar o Mendy, também o Bellingham participando naquele setor com os movimentos do Sancho. Meu palpite, 3-1, Real Madrid.